Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Essa é a nossa terceira videoaula do módulo de organização de enredo e nela nós veremos a estrutura básica de um enredo. Nós veremos as etapas estruturais que normalmente são utilizadas ao longo de uma história. A maioria de nós pensa em uma história da mesma forma como se pensa um texto acadêmico. Nós aprendemos isso ainda na terceira, na quarta série do ensino básico, onde a professora ela nos ensinava a produzir os textos com aquelas etapas básicas que eram introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem nunca escutou essa formação de 3 etapas ao longo da produção textual, não é mesmo? Então, nós vamos ver aqui uma das formas de construir narrativas utilizando-se justamente desse modelo de enredo, desse modelo que se constitui de uma tríade estrutural: ação, desenvolvimento e conclusão. Essa construção histórica é muito frequente na maioria dos textos. É também muito utilizada em peças de teatro, em roteiros cinematográficos e até mesmo em músicas. Vejamos isso ao longo dos slides. Percebam como aqui nós temos uma história de base, que é o percurso que antecede o nosso enredo. Temos aqui o início do livro propriamente dito, aos 36 anos de idade do nosso personagem protagonista, e nesse momento a obra ela se inicia propriamente dita através de uma fase de introdução, seguida de uma fase de desenvolvimento e uma de conclusão. Agora vejam que interessante. Nós podemos utilizar os dados divisórios, que são as divisões organizacionais da história, em capítulos, em cenas, ou mesmo a organização da vida do nosso personagem em etapas, períodos e fases, justamente para organizar as etapas de desenvolvimento da nossa narrativa. Então, o primeiro dado divisório que vai contar a história desse personagem dos seus 36 anos aos seus 38 anos pode ter como objetivo justamente introduzir o leitor nesse cenário em que a história vai se passar, introduzir o leitor nesse contexto histórico, político, cultural, no contexto particular da vida dos nossos protagonistas. Mostrar como é esse personagem, como é a vida dele, como ele se relaciona com o mundo, ou seja, uma introdução de contextos gerais. E em seguida, nós podemos usar os próximos 2 dados divisórios, dos 38 aos 81 anos do personagem, por exemplo, justamente para nós desenvolvermos a nossa história, justamente para nós fazermos toda a parte de desenvolvimento narrativa, incluindo clímax, incluindo reviravolta e assim por diante. Lembrando que aqui no meio há um dado divisório, vocês estão vendo? Mas a gente pode inserir quantos dados divisórios forem necessários para a nossa história estar bem organizada. E nós podemos usar esse último dado divisório, que nesse caso se dá ao longo dos 81 anos de vida do nosso personagem, para mostrar justamente o desfecho da obra, ou seja, a conclusão da nossa história. Vejam como ela está organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. São as etapas de desenvolvimento da obra. Essa é uma das formas de nós organizarmos ela. Vamos ver agora então, etapa por etapa do enredo. Nós vamos ver detalhes da introdução, detalhes do desenvolvimento e da conclusão. Quando nós pensamos em uma etapa de introdução do texto, há normalmente 3 etapas básicas que constituem essa introdução. A primeira etapa se chama contextualização. É muito comum você pegar qualquer livro e verificar que a maioria deles tem o seu primeiro parágrafo, a sua primeira página ou o seu primeiro capítulo destinados a contextualizar a obra.
é uma etapa onde você vai estar demonstrando ao leitor, onde você vai estar localizando o leitor no espaço, no tempo, nas localizações geográficas, informando em que época acontece essa história, em que país, em que mundo, em que situações sociais, políticas, culturais, econômicas, enfim, em N fatores no qual a nossa história se passa. Ou seja, você vai contextualizar a nossa história e vai contextualizar o nosso personagem frente a esse mundo. É muito comum isso acontecer, por exemplo, no cinema. Reparem como muitos filmes eles se iniciam com uma imagem do bairro em que o filme vai se passar, com uma imagem da câmera percorrendo a rua, mostrando como é a cidade, mostrando como são os personagens, mostrando como são os vizinhos dos nossos protagonistas, mostrando como é a vida dentro daquele contexto. E isso também ocorre aqui na literatura. E é uma etapa que se chama contextualização. É uma das etapas iniciais da nossa obra. Logo em seguida, após nós contextualizarmos o nosso leitor, nós entramos no desenvolvimento da narrativa de introdução. Você deve se perguntar para que serve esse desenvolvimento de narrativa dentro da introdução, se depois eu já tenho toda uma etapa de desenvolvimento da história, não é mesmo? Acontece que se tratam de coisas distintas. Esse desenvolvimento de narrativa dentro da introdução, ela serve para, uma vez contextualizado o ambiente em que esse personagem vive, poder demonstrar essa história em seu andamento convencional pré-conflito, pré-problema, ou seja, mostrar a vida desse personagem em andamento sem os elementos de conflito que vão aparecer em seguida na história, dando assim uma perspectiva de normalidade, dando assim uma noção do que seria o normal, o usual dentro desse mundo, dentro da história desse personagem. Nós vamos desenvolver ao longo de algumas poucas páginas ou parágrafos a vida do nosso protagonista, mostrando seu cotidiano, mostrando seu dia a dia, mostrando o que ele faz ao longo desse período, digamos, em que a vida segue normalmente na sua existência. Esse desenvolvimento de narrativa vai ocupar grande parte dessa primeira etapa de introdução da nossa obra. E logo em seguida, concluindo a introdução e adentrando ao tema principal da obra, nós temos a apresentação ao tema, que normalmente ocorre na última página, nos últimos momentos de introdução, que é basicamente eu demonstrar que a partir daquele ponto da história algo vai mudar, ou eu poder já iniciar apresentando a questão, apresentando o tema que será tratado ao longo da minha história. Ok? Normalmente aqui é o momento em que nós apontamos que surgirão questões da nossa história com as quais os nossos protagonistas terão que lidar ao longo do enredo, ok? Ou a gente vai apresentar o objeto central da obra, que é o conflito e o problema em si. Outra possibilidade é eu apresentar pequenos problemas diversos que entremeiam o enredo e que se constituem da base das questões maiores desse personagem que serão demonstradas posteriormente ao longo da etapa de desenvolvimento da obra. Ok? Ou mesmo uma deixa, uma pontuação de enredo, demarcando o início do período histórico no qual um elemento de grande conflito se institui,
demarcando que dali para frente da história os personagens terão que lidar com um elemento excepcional, um elemento anômalo na vida deles, um elemento que vem de fora da sua linha histórica provável de enredo, e que mais para frente se consubstanciará dos momentos de tensão, de conflito, de clímax, de reviravolta, de desfecho e assim por diante. Entre as possibilidades de apresentação ao tema, nós temos questões como um outro personagem que surge na vida do nosso protagonista, ou uma questão externa que muda o sentido do enredo, como uma condição social, uma crise financeira, seja uma questão política como uma guerra, seja uma questão do próprio protagonista como uma doença, por exemplo, ou mesmo um rumo diferente que a vida desse personagem começa a tomar por alguma questão. A gente introduz aqui o início desse novo rumo que a nossa história vai tomar, que não é um rumo de normalidade, ok? Quer dizer, não segue-se normalmente a vida do nosso personagem e, consequentemente, nós estamos começando a apresentar o tema que será tratado na nossa obra. Então, a etapa de introdução da nossa obra ela está organizada neste exemplo em 3 etapas de enredo. Na primeira etapa, a gente contextualiza o ambiente, o mundo em que esse personagem vive. Em seguida, nós desenvolvemos uma pequena narrativa mostrando o cotidiano tido por esse personagem como normal, para que o leitor possa entrar nesse contexto, entrar na pele desse personagem, entender como é a vida desse personagem, e então nós vamos começar a apresentar os temas laterais ou o tema central do nosso livro, ou demonstrar que daqui em diante a história não seguirá mais como está se seguindo, ok? Há várias possibilidades, depende da interpretação e depende também da escola, depende da corrente que nós pegamos dentro da literatura. Cada uma delas segue estruturas um pouco diferentes, ok? Sempre há adaptações. Em seguida, nós vamos para uma outra etapa do enredo, que é a etapa de desenvolvimento do texto. Ela é basicamente constituída de 4 momentos distintos. Primeiro o conflito, em seguida a esperança, seguida do clímax e por último o plot twist, ou também chamada reviravolta. Há algumas correntes teóricas, correntes históricas que enchem isso com muitas vezes dezenas de etapas, ok? Eu prefiro simplificar, certo? Essa etapa, que é a etapa de desenvolvimento do nosso texto, que é o centro da nossa obra, ela é a etapa mais longa do enredo. Normalmente, ela é muitas vezes maior do que as etapas de introdução e de conclusão da obra, dezenas de vezes maior. E ela costuma ser iniciada com uma fase de conflito. Lembrem-se, a fase de conflito ela é antecedida por toda uma introdução à obra, onde nós havíamos apresentado o nosso mundo, o nosso personagem para os leitores, bem como havíamos demarcado o início do tema da obra. Tema esse que é normalmente alguma coisa oriunda de um conflito ou de um dado do qual o conflito central posteriormente é derivado. E logo após essa apresentação ao tema, nós temos então o início do desenvolvimento da narrativa, já com o conflito propriamente dito, que é o primeiro momento de tensão de enredo. O primeiro momento de choque, algo como um microclímax prévio, onde há o primeiro embate entre o vilão e o super-herói, ou o primeiro conflito com as forças políticas opressoras, ou o primeiro contato com os efeitos colaterais da doença, enfim, é o primeiro contato com o problema a ser tratado, com a questão a ser vivenciada pelo protagonista ao longo da nossa obra. Em seguida, após a etapa de conflito, nós temos uma etapa que costuma durar muitos e muitos capítulos e que muitas vezes ela vai e volta em direção ao conflito, repetindo-se, que é a etapa de esperança.
Etapa essa onde o nosso protagonista vai de fato conhecer o problema que ele enfrenta, ou o vilão que ele desafia, e vai ao longo desse contato repetido de conflitos pensar, criar, encontrar formas de vencer tais embates e de sair dessa situação. Ele vai aos poucos criar uma esperança de vitória. Algo como: eu encontrei finalmente a forma de vencê-lo. Essa etapa de esperança, ela objetiva fazer o nosso leitor desejar que esse protagonista vença, que dê certo o plano dele para vencer o problema. É quando o nosso personagem protagonista ele se vê obrigado a se adaptar a essa nova situação e começa a caminhar para a resolução desse problema. Normalmente você faz o leitor pensar que esse problema ele vai se resolver. Faz o leitor acreditar que entendeu a questão, que entendeu a charada. Vai apresentar as possíveis formas de vencer o embate que o personagem protagonista precisa enfrentar, ok? Então, logo após essa etapa de esperança, nós temos em seguida o clímax. O clímax, como o próprio nome diz, ele é o grande momento de tensão do enredo. Ele é o grande enfrentamento entre o nosso protagonista e o seu vilão, entre as luzes e as trevas, entre o tratamento e a doença, entre o protagonista e as forças opressoras. É o momento em que esse conflito vai se dar de forma derradeira, com toda a sua capacidade de gerar danos aos personagens, normalmente chegando ao ápice de tensão do enredo. Nesse momento acontece uma cisão na estrutura básica do enredo. E por que cisão? Porque eu tenho dois caminhos semelhantes, porém opostos, de seguir o meu enredo. A primeira possibilidade é que o mocinho vai chegar ao final desse clímax ganhando a batalha, e a segunda possibilidade é que o nosso problema, vilão, conflito, doença, etc., é que vai acabar ganhando essa etapa, saindo desse clímax vencedor. Ou seja, o clímax ele acaba com a impressão de que o desfecho da obra chegou, de que a questão foi resolvida, seja com a vitória do nosso mocinho ou com a derrota dele, ok? Ela é uma etapa contrária à etapa de esperança. Juntamente com o aparente desfecho oposto apresentado no nosso clímax, oposto à esperança, normalmente nós temos logo em seguida algo chamado de plot twist, ou torção de enredo, ou também chamado de reviravolta, que é a etapa contrária à etapa de clímax. É quando a gente faz o leitor pensar que tudo seguiria um determinado caminho ao longo do ápice do clímax, e do nada acontece uma mudança radical na direção esperada do enredo, trazendo um elemento inédito, trazendo um elemento súbito. Elden Rei está sozinho. Sozinho não. Rohirrim! Elmer! Ao rei! Fazendo ao contrário do que todas as probabilidades indicavam, haver um desfecho que não é o desfecho que estava se anunciando ao longo do clímax, fazendo com que o mocinho que estava perdendo a batalha no clímax passe a ganhar,
ou que o mocinho que estava ganhando passe a perder. Isso faz com que o desfecho da obra não se dê para o leitor de uma forma conformista, com base no que foi construído até então, mas reanimando o nosso leitor, jogando ele para uma nova potencial realidade de desfecho da obra, prendendo a atenção e despertando o interesse dele. E claro, podem acontecer diversos plot twists dentro da etapa de desenvolvimento da obra. Após a reviravolta ou plot twist, nós entramos na etapa de conclusão da nossa obra, onde finalmente nós temos então o desfecho, ou seja, logo após a reviravolta, eis que acontece o desfecho final desse problema, o fim do conflito, da batalha, o desfecho da doença, que inclusive pode combinar com um novo plot twist e uma nova reviravolta. E aqui então se conclui o grande assunto. É como se nós disséssemos, o livro acabou aqui. E logo depois acontece algo muito comum, que é chamada de calmaria ou de futuro. Pois pode-se dividir aqui em duas etapas distintas. A calmaria, ela mostra os efeitos de todo esse problema enfrentado, de todo esse conflito e dessa batalha na vida do personagem, mostra como vai ser a história, como vai ser a vida desse protagonista ou desses protagonistas quando então esse problema foi finalmente resolvido. Como é voltar à vida, como é voltar ao cotidiano, que rumo a vida segue deste ponto em diante. Ou, claro, ao contrário, o que vai acontecer com o restante das pessoas, com o restante do mundo, com o restante dos personagens, uma vez que este mocinho talvez tenha perdido para a doença, tenha perdido a batalha para o vilão e assim por diante, ok? Mas é o que se segue a partir do grande conflito, é o que se segue a partir do desfecho, o que vem depois do desfecho. Só que é um vir curto, ok? E futuro é algo que alguns autores gostam e que basicamente é jogar o livro lá para o futuro, lá para frente, para nós sabermos então o que se desenrolou ao longo de um futuro distante. Como se seguiram as coisas a partir de tudo que se deu ao longo do nosso livro. Quem assiste novela, principalmente as da Globo, gostam de fazer isso. Quem já não assistiu o último capítulo e viu que lá no finalzinho, os últimos minutos são e 10 anos depois. E daí mostra 10 anos depois um bando de casamentos, um bando de personagens com filhos, um bando de personagens pagando as penas pelo que fizeram e assim por diante. Quer dizer, essa estrutura textual de futuro, ela não é muito comumente utilizada, mas ela pode sim ser muito útil para nós. Ok? Agora eu quero que vocês façam um exercício. Considerem o seguinte. Escolham alguns livros de pequeno porte, alguns contos preferencialmente. No máximo 30, 40 páginas, não mais do que isso. Leiam esses livros ou esses contos e identifiquem as etapas do livro. Identifiquem as etapas da história. Identifiquem até que ponto vai a introdução, se é que ela existe. Identifiquem como se dá o desenvolvimento da obra. Há aqui uma etapa de conflito. Há aqui uma etapa de esperança, uma etapa de plot twist. Há clímax. Como isto se dá? E a conclusão, como acontece? Ela é uma conclusão que culmina no clímax? Ela é uma conclusão que tem após o grande clímax ainda mais um plot twist ou não? Ela é uma conclusão que tem uma etapa de futuro ou de calmaria? Identifiquem essas subdivisões. Identifiquem onde está a contextualização, o conflito, o clímax, a conclusão e assim por diante. Identifiquem como que o autor organizou esse enredo em partições, em dados divisórios. Identifiquem aonde acaba uma etapa e começa a outra dentro da história, ok? Lembrando que muitas vezes essas divisões elas não são exatas, elas se mesclam, elas se dão de formas diferentes dependendo do personagem em questão e assim por diante.
eu queria só comentar que esse é um modelo tradicional e na próxima aula nós veremos variações desse modelo. Lembrando também que você não é obrigado a seguir essa sequência, muitos autores não seguem. A inovação ela é sempre bem-vinda, desde que planejada e feita de uma forma bem estruturada, coerente, de uma forma pensada, com qualidade, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.